seja bem-vindo ao podcast do Mães pela Graça. Aqui nós falamos sobre como o Evangelho impacta cada detalhe da nossa maternidade. Eu sou a Jamine e estou aqui com a minha irmã Gi. Olá, se você chegou nesse podcast agora, este episódio faz parte de uma série chamada Fruto do Espírito na Maternidade. E o assunto de hoje é paz. Esta série é inspirada no texto bíblico que se encontra em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos então começar apresentando nossa querida convidada do dia. Estamos aqui com a Kate César. Olá, bem-vinda! Olá! Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que honra! Muito obrigada, muito obrigada. Eu falei pra Geise, não sei quantas vezes que eu falei pra você, Gê, que eu falei, é muito estranho estar desse lado. Eu recebi a pauta, eu olhei aqui, eu até falei pra você, né? Eu falei, nossa, eu tô animada pra ver o que a pessoa vai falar dessas perguntas, que são excelentes perguntas. Aí eu falei, poxa, sou eu. Queremos saber Mas de muito você obrigada, é um hoje, prazer né, e uma Kate? honra estar aqui com vocês hoje. Para nós também. Para quem, né? Eu acho muito difícil alguém estar ouvindo um podcast cristão e não conhecer a Kate. Mas, né? Para quem não conhece ainda, a Kate, ela tem um podcast chamado Projeto do Coração, que com certeza foi uma grande inspiração para nós começarmos o nosso podcast também. Ela deu várias dicas no começo para gente, uma querida, assim, né? Que tem nos ajudado. E a Kate, eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre ela, para contar pra gente assim, a gente quer saber um pouco sobre os seus dias, a sua família, seu ministério, tudo que você puder contar pra gente, a gente quer saber, Kate. Não fala tudo que você quiser contar, porque eu falo pra caramba. Então, assim, mas eu vou tentar resumir. Não, mas, bom, de novo, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. É estranho pra mim estar do outro lado, mas vamos lá. Vou tentar não jogar as perguntas pra vocês, que esse é o meu natural. Mas vamos então. Então, meu nome é Kate. Isso é uma grande pergunta, né? Qual que é o meu nome? Aqui em inglês é Katie, mas meus pais, eles foram pro Brasil como missionários quando eu tinha 10 meses. Então, lá eu sempre fui Kátia, e dali migrou para muitas coisas. Kate, Kátia, Cat, Katie, muitos nomes eu tenho, e eu realmente não ligo. Então, eu sou mãe, sou mãe não, bom, também sou mãe, mas eu sou filha de pai americano, mãe brasileira. Cresci no Brasil, vida inteira, casei no Brasil, meu marido é brasileiro, morávamos em Londrina, Paraná, vida inteira. Filha de pastor, filha de missionário, isso já diz muita coisa em relação à maneira que eu cresci, e só tenho coisas boas para dizer, na verdade. Foi um prazer e um privilégio para mim crescer dentro da igreja dessa forma. Hoje eu sou casada com o Thiago há 14 anos. Engraçado que agora, né, Páscoa, a gente se conheceu na Páscoa, foi no acampamento de Páscoa que a gente se conheceu. E ele se tocou, ele falou assim, faz 17 anos que a gente se conhece. E aí, em junho, a gente vai fazer 17 de namoro. E ele falou assim, e você tinha 17 anos quando a gente começou a namorar. Ele falou assim, então aqui é um marco da sua vida. Metade comigo e metade de 100. Então, né, estamos casados há 14, mas já faz metade da minha vida que sou algo do Thiago. Namorada, noiva e agora esposa. Temos 3 meninos. O Lucas tem 9, o Samuel tem 7, o Caleb tem 5. Moramos hoje em Indianápolis, aqui nos Estados Unidos. Meu marido trabalha, ele é desenvolvedor de software, e eu fico em casa com os meninos. Eu sou formada em psicologia, e eu digo que eu atuo diariamente na área, mas nunca recebi pela minha atuação, porque eu não trabalho fora de casa. Então, eu fico em casa com os meninos, que foi uma escolha nossa, uma decisão nossa. Então, você falou, saber como são os meus dias, são... assim, agora eles são maiores, né? Meu caçula tem 5 anos, então é muito diferente do que as vidas de vocês nesse momento. Eu sei que as duas têm crianças pequenas mesmo. Então, parece que foi ontem, mas já faz um tempo já que ninguém precisa de mim pro banheiro, né? Apesar que eles ainda avisam. Quando que isso acaba? Alguém sabe me dizer? Essa fase vem, porque todo mundo assim, viu, alguém, mãe? Alguém ouvindo conta. Alguém precisa falar, eles sempre precisam me avisar quando eles vão pro banheiro e o que eles vão fazer. Eu fico assim, gente, eu não preciso
fazer parte disso mais. Eu não sei por que eles sentem a necessidade de me incluir nesse assunto, mas enfim, tudo isso para dizer que meus dias são bem diferentes do que eram há simplesmente 3, 4 anos atrás, com bebezinhos mesmo, criança pequenininha. Então, eu sei como são os dias de vocês e são muito difíceis. Então, para você, mãe, que tem bebezinho, criança pequena, não é mais a minha situação exatamente, mas não faz tanto tempo assim para mim. Então, eu sei muito bem a exaustão, o cansaço, a frustração, a alegria também, mas tudo isso junto de estar em casa com criança pequena, né? Então, Kate, vamos entrar no nosso tema do dia, que é sobre paz. Nós temos falado muito sobre como apresentar o fruto do Espírito, significa ser mais parecido com Jesus, né? E como que ele é nosso exemplo de paz. Interessante, né? Porque até quando a Geise me perguntou se eu poderia falar sobre paz, eu sei que, né, porque o versículo de saideira que sempre fala no final do podcast é o Miqueias 5:5, que ele será a nossa paz. Depois eu falo um pouco mais sobre isso, mas nós temos uma ideia tão específica do que é paz, né? Ou pelo menos, eu não sei, talvez eu. Ai, ó, a minha coisa de querer jogar a pergunta pra vocês. Mas a minha pergunta seria, tipo, até como que é paz? Como que a gente entende paz? Porque, pra mim, é muito fácil eu pensar e falar assim, paz. Isso não me descreve. Eu sou extremamente ativa, eu sou espoleta, eu não paro de falar. Paz não me descreve. Mas isso é uma interpretação bem equivocada do que seria paz, né? Eu não sei, de novo, se vocês não querem, você pode cortar essa parte, mas eu tenho curiosidade para saber como que vocês entendem paz. Eu acho que a paz, ela pode ser trocada, às vezes, em momentos de ansiedade, né? Assim, fazer esse movimento de... Parece que a paz é uma busca que a gente tem que fazer, né? E a gente busca isso com Jesus, né? Então, fazer esse movimento, por exemplo, a gente está vivendo uma época muito difícil de pandemia, que gera muitos sentimentos, né? Em casa, com os filhos, e como é que a gente pode buscar essa paz, né? Às vezes é trocando, meditando e trocando esses sentimentos por paz que só o Senhor pode nos dar, né? Pode nos trazer através de oração, de leitura da palavra, né? Eu penso muito assim que paz não é algo que eu sou, digamos, né? Eu sou uma pessoa assim. Eu penso mais como algo que eu tenho e que não vem de mim mesma, sabe? Que vem de fora, assim, né? Que eu preciso me revestir mesmo do Senhor para conseguir ter essa paz, assim, né? Porque acho que naturalmente nós, seres humanos, temos uma agitação dentro da nossa alma que só pode ser acalmada com Jesus, né? Isso, uma agitação. Sim. Parece que a gente vive agitado, né? Assim, cheio de coisas, né? Muitas distrações ao nosso redor, né? E encontrar essa paz que é o nosso desafio, né? Como cristãos. E aí que eu acho que eu tenho aprendido ao longo dos anos a entender que paz não é necessariamente um sentimento. A paz pode produzir sentimentos. Mas até essa passagem, essa série de vocês, a paz é um fruto do espírito, não é um sentimento. Mas a gente fala sobre isso, sobre o amor, né? Quando a gente fala sobre casamento, sobre amar, que amar é uma escolha, amar é um fruto do espírito. Mas paz desse mesmo jeito não é um sentimento. Então, quando a gente entende paz ou enxerga paz ou interpreta paz como algo que eu sinto, então é praticamente impossível eu sentir paz em situações adversas, certo? Se é uma coisa que eu sinto, então seria impossível ter paz em circunstâncias não ideais. E então, assim, essa primeira pergunta eu achei bem legal que vocês começaram com essa pergunta, porque para tudo a gente tem que olhar para Jesus, para Deus, para a Bíblia. Para tudo a gente tem que olhar para isso. Então, o que é paz? Como que Jesus é um exemplo de paz, né? Príncipe da paz. Como assim? E quando eu li essa pergunta, a primeira coisa que me veio na mente foi de Jesus no meio da tempestade, dormindo, né? No barco. E a tempestade e tudo mais, todo mundo morrendo de medo e Jesus dormindo. Ele estava completamente em paz, digamos, né, descansando total em Deus. Assim, obviamente é bem diferente, porque Jesus é Deus, né, então assim, ele e o Deus Pai são um, nós não somos. Então assim, eu acho
assim, eu quero traçar um paralelo e aprender com o exemplo dele, mas também entendendo que somos diferentes, Sim. Uhum. mas a verdade é que através de Jesus nós estamos reconciliados com Deus. Nós podemos ser um com o Pai, não da mesma forma da Trindade, mas pelo sacrifício de Jesus, nós estamos reconciliados com Deus. Uhum. Então, aí eu até voltei e vi um estudo antigo que eu fiz com a minha discipuladora, e assim, uma ressalva aqui, eu não estudo grego, eu não sei grego bíblico, mas nesse estudo bíblico que a gente fez, ela me guiou em alguns estudos de palavras específicas, e uma delas foi paz. Uhum. E eu não vou saber falar essa palavra. E eu nem sei se eu arrisco. Arrisca, vai, fala. Aireinei, sei lá, é paz em grego. E olha, eu sei que é perigoso falar quando você não sabe estudar o grego assim bem. Então, assim, se alguém quiser me corrigir, por favor, venha me falar. Mas pelo que eu entenda, e por esse estudo resumido que a gente fez, essa palavra no grego é usada para descrever união. Quando partes se juntam para tornar algo completo. Então, se a gente pensar que Cristo é o príncipe da paz, ele é o que nos reconcilia com Cristo. Ele traz essa união, certo? Então, paz, se nós formos pensar em paz, paz é a união, Cristo, príncipe da paz. Então, muda totalmente o meu sentido de compreensão do que é paz. Então, ter paz significa, na verdade, estarmos juntos, unidos com Deus, pensando nesse contexto, né? Então, aí eu até peguei aqui a passagem de Efésios 2, aí eu vou pegar alguns versículos, mas o primeiro aqui, 13, que fala assim, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. Esse versículo eu gosto demais, porque o que eu sempre falo, Miqueias 5:5, ele será a sua paz, é uma profecia, certo? E aqui, essa parte, esse Efésios como é que fala? Enfim, tá falando aqui como Cristo realizando essa profecia. Então, porque ele é a nossa paz. Então, tá falando, nós estávamos longe, mas por causa de Jesus Cristo, fomos aproximados, e porque ele é a nossa paz. Ele é aquele que nos une a Deus. E aí, depois, mais pra frente, ele fala assim, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, para a qual ele destruiu a inimizade. Então, aí ele fala assim, ele veio anunciar a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, porque por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Então, aqui, nessa passagem, dá para ver bem claro que paz é a união, é a reconciliação com Deus. E então aí muda o nosso conceito de paz. Totalmente. Até fiquei pensando aqui na queda, né? Quando o pecado entrou no mundo, que a paz foi retirada porque o relacionamento foi quebrado, né? Pensando nessa união, né? E a angústia, né, de Adão e Eva por não terem mais acesso ao Senhor como tinham antes, né? Exatamente. E nós nunca vamos precisar experimentar uma angústia desse tamanho, né? Porque nós sempre temos Jesus, né? Nós estamos cobertos pela graça de Deus e podemos ter acesso a Ele. Então, por mais que a gente tenha conflitos nessa terra, angústias, né? Essa ausência total de paz, a gente nem sabe o que é, eu acho, né? Nunca experimentou. Eu acho que a gente sabe o que é, porque a gente escolhe não, né, assim, a gente ignora, a gente busca de outras formas uma paz artificial, a gente busca um sentimento vazio, mas está ali à nossa disposição, né, igual você falou, isso nós não sabemos o que é não ter acesso saída, a essa paz, né? Exato, E nesse momento que a gente está vivendo, né, a gente está num mundo totalmente polarizado, cheio de conflitos, né? No momento da pandemia que a gente está vivendo aqui no Brasil tá bem complicado, né? Será que é possível a gente ter essa paz agora, né? A gente conseguir correr para o lugar certo? É aí que, de novo, depende de como a gente enxerga a paz, né? É possível viver sem conflito? Não. É possível estar imune, assim, a nível de nosso sentimento ao caos, assim, do mundo? Também não, né? Eu acho que não. Mas é possível
lembrarmos que a nossa paz é Cristo, certo? É Uhum. possível lembrar que ele é o príncipe da paz. E isso independe das circunstâncias. Então, nós podemos entender que a situação na qual estamos, ela independe da minha paz, né? Isso eu acho que a gente consegue. Agora, tudo depende de como a gente vai compreender o que é paz. E Kate, pensando agora no nosso papel como mães, né? Como Uhum. que a gente pode ter a paz de Cristo e como que isso impacta na rotina dos nossos filhos, né? Aí é bem difícil, né? Porque maternidade e paz são 2 palavras que não se dão, né? Ai, Ninguém pensa assim: "Ai, eu preciso de paz, eu vou ter um filho". Ninguém pensa nisso, assim. Tipo, nossa, boa. eu vou ter mais um, porque a paz, né? Tá faltando paz aqui em casa. Eu Tá vou ter faltando mais paz na minha alguns. casa, eu vou ter mais um. Não é isso que a gente pensa. Então, eh, assim, de novo, essa compreensão de paz nossa nunca vai caminhar de mão dada com a nossa compreensão de criação de filhos também. É verdade. Mas, agora, se é possível termos a paz como fruto do espírito, dentro de casa e como que nós fazemos isso com os nossos filhos, eu vou falar aqui da minha experiência, assim, que quando eu tô no trono da minha vida e da vida dos meus filhos, eu me vendo como reinando suprema, Uhum. é é impossível. Só é possível quando eu saio desse trono, porque assim, eu vou generalizar, eu sei que tem mães que são muito mais maduras e não lutam com isso, mas, pelo menos eu como mãe, eu luto muito por achar que eu que sou responsável por tudo. Eu e meu marido, né, mas que Sim. todo Uhum. todo o avanço deles é mérito meu e que Uhum. toda falha deles é culpa minha. Entende? Então, aí Já sabe, até falamos estava disso no outro pensando. episódio, né, gente? O famoso controle, É, controle a de gente fez um tudo. episódio inteiro É, sobre o controle na maternidade. é. E é realmente Então, é algo que acho que todas nós lutamos, A né? gente ama estar no controle das situações. não é? E aí até eu estava pensando aqui, e aquele versículo, né, de Romanos 11:36 que fala: "Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, e a ele seja glória para sempre". A gente faz isso como mães, "pois de mim", né, Uhum, pois para mim como é que é? "Por mim e para mim são todas as coisas", e que toda uhum. glória seja dada para Uhum. a mãe, né, para sempre. Sim, Amém. E que eles E, cresçam e chega reconheçam a ser tudo que eu fiz cômico, por eles. Que eles cresçam e reconheçam, né? né? Né, uhum, que sim, tudo é por meio de mim, tudo é para mim, por mim, porque sem a mãe nada acontece e todo mundo tem que virar e beijar os pés da mãe. E, assim, é engraçado porque é verdade, né, a gente lida dessa forma, né, não? Sim. sim, É, total, en total. então, isso é muito aí quando eu pego um versículo e coloco isso e a gente se enxerga, é tão perigoso, Uhum. né, aí que a gente enxerga a gravidade disso Uhum. mesmo. Sim, é verdade. Uhum, Então, pra mim, eu preciso abrir mão desse trono. uhum, Entender que tudo é de Deus, é por Ele, é para Ele, por meio dele, uhum, e não por mim. Então, o que que eu assim, eu não sei, né, os meus filhos ainda não são bebês, como eu falei, mas eles são pequenos ainda, então eu não sei te uhum, falar se eles vão crescer essa é a minha oração, com pais que modelam o que é a viver a paz de Cristo. uhum, Mas quando nós como vocês falaram, né, a culpa ou carregando o peso que não é nosso, ou quando sentamos nesse trono, Uhum. uhum, eh, nós acabamos com um peso que não é nosso, uhum, acabamos sobrecarregadas, angustiadas, acabadas mesmo. E quando a gente retira, sai desse trono, o meu jugo ele passa a ser o jugo suave de Cristo, né, isso não quer dizer que ele é ausente, eu tenho um jugo, né, Deus não fala assim que quebrei o sim, jugo e não tem mais, não, temos o jugo suave de Cristo, então temos as nossas responsabilidades, temos aquilo que está, eh, que é responsabilidade minha, que Deus me colocou ali para ser algo na vida dos meus filhos sim, mas é um jugo que eu fui uhum. feita para carregar, não, Não tentando além ser da Deus. sua capacidade humana, né, e falha, né.
Exatamente, Até exato. pensando na definição que você trouxe, que eu achei tão legal, que eu tô com isso muito firme aqui na minha cabeça agora. Uhum. Pensando assim, até nisso a gente quer ser Deus, né? A gente quer unir os nossos filhos a Cristo como se a gente pudesse fazer isso sozinho. A gente quer unir Né? eles a Deus, né? A gente falou bastante sobre isso naquele nosso episódio sobre controle, porque a gente pensa assim, nosso maior medo é que os nossos filhos não sejam salvos, né? Que eles não escolham esse Sim. caminho, né? Ou sei lá, que se rebelem, né, contra a fé Uhum. cristã. E a gente tem, assim, é um receio, né, que há no coração, um medo que isso aconteça. E a gente precisa entregar isso para o Senhor o tempo todo, porque, de novo, é porque a gente está ali no trono querendo ser as reconciliadoras, né? As que unem, né? Né? As princesas da paz, né? Em vez de entregar para o príncipe da paz, que Essa é vai ótima. unir os corações dos nossos filhos a Deus, né? E essa é uma entrega diária, né? Eu acho que é bem legal pensar nessa entrega de novo, né? Como ter paz, não carregando aquilo que não nos pertence, não tentando ser aquilo que a gente não é, né? Sim, e aí que você falou, nós não somos as reconciliadoras e temos que entender isso, mas se a gente olhar um outro versículo que eu ia falar aqui, que é 2 Coríntios 5, 18 a 20, que fala assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Uhum, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. uhum, Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por uhum, amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, nós, não só como mães, né, mas como filhas de Deus, nós não somos, muito boa colocação, gente, nós não somos princesas da paz, mas Deus nos deu o ministério da reconciliação. sim, É uhum, um papel nosso, nós temos a mensagem da reconciliação, né, nos foi confiada a uhum, mensagem da reconciliação. Então, como mães, essa distinção, não sou a princesa da paz, mas eu tenho o ministério de reconciliação. Então, como uhum, mãe, vocês até pediram, pelo menos na pauta, exemplos práticos, né? Como viver isso com os nossos uhum, filhos e é, primeiro entender que qual que é o nosso papel. Nós temos esse ministério de reconciliação. Isso é nosso papel como mãe. uhum, sim. É, passar essa mensagem de reconciliação. Essa mensagem nos foi confiada, tanto como filhas de Deus e como mães. Uhum. E Mas como assim, passar essa mensagem de reconciliação no dia a dia? exatamente. Assim, eh, na prática, eu sempre falo que não adianta falar as não é que não adianta, né, Deus faz o que ele quiser, ele usa um jumento, ele faz o que ele quiser, então não é que não adianta. Mas, o nosso exemplo é muito mais importante. Uhum, Então, e eu falo isso de uma pessoa que fez muito isso, mas quando eu caço as atividades perfeitas no Pinterest e procuro os melhores currículos para os meus filhos entenderem tudo. Eu sei que eu estou pisando em calo, porque eu estou pisando em calo que é meu também. Mas eu não priorizo o meu tempo na Bíblia, uhum, tá errado, sim. entende. Então, eu tô falando isso de novo, que eu quero que vocês entendam que, eu já fui essa pessoa e de vez em quando volto a ser essa pessoa. Uhum, Então, o nosso exemplo é o mais importante, eu não vou poder passar a mensagem da reconciliação se aquilo não é vivo na minha vida, Verdade. se eu não uhum, estou reconciliada com Deus. E uhum, sim, a salvação ela é pontual, mas a santificação ela é contínua, né, então sim. eu preciso estar nesse processo de Uhum. santificação. Eh, então assim, eu sei que isso não é prático, isso não é uma coisa bom, é prático entre aspas, né, Sim, mas acho que não é uma começa coisa. no lugar secreto, né, buscando o Senhor, né. Começa. Então, assim, mas Uhum, assim, por exemplo, eu estava tentando pensar, porque eu sei que é bem melhor como mãe quando você escuta alguém dando uma coisa prática. Eu estava aqui pensando até hoje, o meu mais velho vai fazer 10 em maio, então ele tá com quase 10 anos, e eu estava comentando com meu marido hoje no telefone, eu falei: "Nós estamos entrando numa fase diferente de ser pais". Porque uhum, agora ele quer andar de bicicleta para casa do amigo, mora aqui no condomínio e quer ficar lá. E eu conheço os pais, mas não muito, e aquilo me traz insegurança. E aí
nós estamos entrando numa nova fase. Eu falei, tudo que eu falei pro Thiago, né? Eu falei hoje, tudo que parece que eu aprendi até agora e que tava dando certo, parece que agora não vai me servir de nada, que mudaram as regras, né? Meu filho crescer e que agora eu preciso nós precisamos criar novos, sei lá, protocolos, novas regras, novas, né? E você pode isso, se aquilo, e com essa condição, e não sei o quê. E nós estamos tendo que recriar. E meu filho foi, né? Enfim, ele foi pra. E aí foi com vários combinados, né? Tudo que podia, que não podia, que horas que era pra estar em casa. Deixei. Com vários, né? E ele podia ficar 1 hora na casa do amiguinho. E aí, assim, dando detalhes, né? Aí ele chegou 10 minutos depois do combinado. E eu já tava ali na porta e já tinha mandado uma mensagem pro pai do menino. Falei assim, viu? Manda o Lucas voltar pra casa, por favor. E no que eu apertei pra enviar a mensagem, ele chegou, né? Chegou de bicicleta, voando. Ele, mãe, desculpa, perdi a hora. Bonzinho, bonitinho, fez certinho, 10 minutinhos, tudo bem. Mas eu já tava ansiosa, eu já tava preocupada, eu já tava pensando, poxa, eu fiz a decisão errada, eu não devia ter deixado. Eu não conheço a família bem o suficiente, enfim, já tava tudo isso. E que eu quero dizer com esse exemplo? Que não, de novo, paz não é um sentimento. Então, não é que se eu estou ansiosa ou preocupada com meu filho é porque eu não tenho a paz de Cristo. Não é isso. Mas é, mais uma vez, eu entender que eu não sou onipotente, onipresente, onisciente. Eu não posso proteger meu filho de tudo. Eu não posso saber tudo o tempo inteiro, não posso saber exatamente. Não posso. Eu não sou capaz disso, né? As minhas limitações humanas estão aí para isso. Então eu posso sentir essas coisas. Esses sentimentos não são errados, mas eu posso me tornar refém desses sentimentos, ou eu posso direcionar esses sentimentos para Deus e lembrar que Ele é o dono de tudo. É por Ele, para Ele, por meio dele que meu filho vive, existe, corre, cresce e amadurece. Não é por mim. E que o maior interessado na vida do meu filho é Deus. E no bem-estar dele é Deus. Agora, o bem-estar dele, que Deus prioriza, possivelmente é diferente do meu. Mas graças a Deus por isso. Perfeito, muito bom. E a Bíblia também nos ensina a ser pacificadoras, né? Em Mateus, lá no Sermão do Monte, Mateus 5, diz: bem-aventurados os pacificadores, né? Pois serão chamados filhos de Deus. O que significa ser pacificadora e como a gente pode exercer isso na maternidade, dentro de casa? Eu vou parecer um disco quebrado, né? Mas voltando àquela definição de paz, um pacificador, ele não é aquele que acalma todo mundo, que concorda com tudo. Um pacificador, então, é aquele que reconcilia as pessoas com Deus. Consequentemente, reconciliando umas com as outras, certo? É a reflexão dos 2 maiores mandamentos, né? Ame a Deus de todo o coração e ame o próximo como a si mesmo. Então, reconciliando as pessoas a Deus e, consequentemente, umas às outras. Através desse ministério de reconciliação que nos foi dado. Então, e até naquele versículo que eu falei de 2 Coríntios, fala que somos embaixadores de Cristo. Embaixadores, se a gente pensar, né, hoje em dia, o que uma embaixada faz, eles são pacificadores entre países diferentes. Eles buscam soluções pacíficas, diplomáticas, sei lá, para manter um relacionamento entre 2 países. Assim, obviamente, política não é meu forte, mas é mais ou menos isso que um embaixador faz, certo? Tá certo? Mais ou menos. Várias outras coisas, com certeza. Mas se nós vamos pensar assim, nós então fomos dados esse papel de embaixadores de Cristo. Então, sim, eu acho que existe essa parte de mediar conflito. De novo, eu fico em casa com os meninos. Então, a pacificadora aqui é o quê? É reconciliando os meus filhos uns com os outros, entendeu? O Ministério de Reconciliação é presente, muito presente aqui em casa. Eu vou precisar de conselhos em breve, viu? Porque tá começando aqui esse negócio. Olha, hoje, a coisa que eu mais falo em casa é: não toque no seu irmão, não olhe pro seu irmão, não respire perto do seu irmão. Um lar normal, meu povo. Então, assim, não sei se você quer meus conselhos, mas, então,
como pacificadores, sim, somos chamados como pacificadores, mas embaixo dessa perspectiva, que é, somos chamados a reconciliar as pessoas com Deus. E, consequentemente, umas com as outras, né? Uhum. E a gente tem muitas mães, como a gente falou no início aqui, né, do episódio, na questão da pandemia, né? Às vezes elas estão se sentindo afogadas, né? Em um mar de angústias, e como que elas podem ter essa paz aí no meio desse turbilhão de sentimentos, de situações que estão vivendo. Aí que essa palavra angustiada, eu sempre, ainda mais agora, né, acabou de passar Páscoa e tudo mais, mas eu sempre lembro de Jesus no jardim de Getsemane. É Getsemane que fala em português? Getsemane? Getsemane, Getsemane. Getsemane, tá. Eu sempre lembro de Jesus no jardim de Getsemane. Claro que não se compara, tá, gente? Por favor. A angústia que Cristo estava sentindo ali, sabendo que ele teria que encarar a cruz. Mas nós podemos olhar para ele como nosso exemplo, devemos. Ele, angustiado, ele se retirou, certo? Ele sabia, ai, gente, como é que é aquele versículo que é, tipo, orem e vigiem, porque o espírito tá forte, mas a carne é fraca, alguma coisa assim. Sim. Que ele fala naquela parte. Bom, Jesus era 100% Deus, mas 100% homem também. Então, se Jesus, a carne era fraca, e ele sabia disso, e assim se retirou no seu momento de maior angústia, nós como mães acharmos que a gente vai resolver essa nossa angústia trabalhando mais, nos esforçando mais, fazendo mais, é um absurdo, né? Eu faço isso também. Então, mas chega a ser ridículo a nossa reação a essa angústia. Porque, pelo menos para mim, quando eu tô numa situação dessa, eu busco mais controle. Se eu sinto que as coisas estão tudo fora do controle, tá tudo, sei lá, tá tudo ruim, eu busco controlar algo. Geralmente eu saio e organizo minha gaveta. e vou organizar meu armário, ou eu vou destralhar. Eu sou muito desapegada das coisas, e meu marido, ele é muito apegado às coisas. Então, geralmente, numa situação dessa, é quando eu tô tirando 3, 4 sacos de lixo de casa e jogando fora. E meu marido tá indo lá caçar o saco de lixo Meu pai. Oi? Eu sou assim também, gente do céu. É como se tivesse que controlar algo, isso mesmo. Exatamente. Então eu controlo a quantidade de tranqueira que tem na minha casa, e eu arranco as coisas de casa. Mas assim, isso tá errado, né? Então, quando eu tô super angustiada e sentindo dessa forma, é porque geralmente meu foco tá errado. Então, eu preciso lembrar o que Jesus fez quando ele estava angustiado. Se a carne dele é fraca, a minha, então, nem né? O teu exemplo de Jesus estar no barco, né? No meio da tempestade, no meio os discípulos estavam desesperados, mas a gente entender também que Jesus está dentro do barco com a gente, né? Ele está com a gente. Sim. Né? Então, às vezes nesse turbilhão, nesse meio de angústias que a gente vive, né? Crer mesmo que Jesus está conosco, ele está nos cuidando, está nos olhando, tá, né? Assim, quer um relacionamento conosco, né? E a gente precisa parar às vezes, né? E sentir, buscar, né? Sim, é verdade. Exatamente. Eu lembro que então, quando a pandemia começou, lá no ano passado, em março, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo, o que queria acontecer. Né? Era só 15 dias. Era só assim, né? 15 dias e tal. Eu planejei os 15 dias de uma forma, assim, muito metódica, sabe? Eu sou assim, né? A louca das listas. Aí, tipo, eu fiz uma lista de todas as coisas que eu ia precisar. Daí meu marido foi naquela missão, né? Tipo, nos filmes de zumbi, procurar comida, né? Foi assim, buscar a lista que eu dei para ele de todos os materiais pedagógicos que eu ia precisar, de cola, tesoura, de tudo que eu ia fazer com meu filho. E fiz, assim, todas as atividades planejadas para ter o suficiente para 15 dias e não ficar chato, né? E não ficar entediado. Planejei as refeições para 15 dias, como que eu ia fazer, fizemos mercado para 15 dias, aquela lista arada toda, né? E aquilo não diminuiu minha angústia em nada, né? Só me deixou mais acelerada, no caso, né? Porque daí eu tava ali toda hora...
fazendo um check ali, pensando, será que eu peguei tudo? Será que eu fiz tudo? Será que eu não estou esquecendo de nada? E eu lembro claramente do Espírito Santo mandando eu fechar meu planner, assim, sabe? Chega, né? Para com isso. Você nem orou ainda, né? Sobre nada disso. Você não buscou. E assim, a pandemia, para mim, foi um tempo de extremo aprofundamento de intimidade com o Senhor, assim, né? Deus realmente foi muito gracioso, né? Nos atraiu, assim, tem sido, assim, muito bom esse relacionamento mais íntimo com o Senhor. Mas primeiro eu precisei largar a mão dessas minhas loucas listas aí, né? Não deixei de ser uma pessoa metódica, não deixei de planejar, né? Porque meio que meu jeito, né? Mas hoje eu aprendi, assim, né? A entregar, primeiro consultar o Senhor, não chegar para ele com o meu planner, né? Mas falar com ele antes de começar a minha lista, né? Então, assim... Sim, E aí, uma coisa, assim, mais prática que eu sempre tento fazer, porque eu também... eu não sou, assim... Eu sou um tipo diferente de organizada. Às vezes eu gosto de lista e muitas vezes eu só faço a lista e não faço o que eu pus na lista. Eu sou a campeã de comprar o planner, preencher ele inteirinho e não fazer nada que eu pus ali. Eu também já fiz essa, viu? Não sou... acho que todas na verdade, acho que todas as mulheres com planner têm essa mania aí, ninguém quer falar. Pois é. Eu faço listas e falo assim, nossa... A gente quer ver a lista. Meu marido fala assim, você não tem noção nenhuma de tempo, né? Você acha que você vai fazer tudo isso aqui num dia, você não tem noção nenhuma de tempo. Exatamente. Mas eu não tenho noção nenhuma de tempo. Mas o que me ajuda muitas vezes, eu pego um caderno e coloco, quando eu tô me sentindo extremamente angustiada, atormentada, essas coisas assim, né? Sei lá, eu faço uma lista de tudo que tá na minha cabeça. Eu tenho um caderno que eu chamo de caderno do lixo. Porque é um caderno feio. Eu escrevo com letra, assim, a mais horrível do mundo, só porque eu vou escrevendo com raiva, assim, anotando tudo. Tudo que tá na minha cabeça. Porque aquilo ali eu queimo, né? Ninguém precisa ver aquilo. Aquilo lá não é pra posteridade. Não quero que meus filhos olhem aquilo lá depois, não. Mas eu jogo tudo ali. Tudo ali. E é uma forma que me ajuda a primeiro olhar aquilo, né? Porque sempre quando a gente tira as coisas da cabeça e olha elas no escrito, raramente é tão assustador quanto é na nossa cabeça, né? Na nossa cabeça sempre é pior. E aí também, o segundo passo disso eu oro e entrego aquilo para Deus. Falo assim, olha, Deus, tá tudo aqui, esse lixo, essa caca aqui, tá tudo isso aqui na minha cabeça. E tem muitas vezes por causa de um comportamento específico de um filho meu que eu tô preocupada, ou por alguma preocupação minha com alguma coisa de escola, sei lá, porque sempre tem essa culpa do que eu poderia estar fazendo, que eu poderia estar ensinando, que eu poderia... Tudo isso. Tô pensando mais nas partes como mãe, né? Ou o que eu tô deixando quais valores tô deixando de ensinar, enfim, um monte de coisa. Aí geralmente, eu olho para aquilo e geralmente é ridículo. Eu consigo ver o quão absurdo é eu achar que eu seria capaz de tudo aquilo que eu acho que eu deveria estar fazendo. E aí, o segundo passo, eu falo assim, Deus, sou eu tentando tomar o trono novamente, sou eu tentando achar que eu faço alguma coisa na vida desses meninos, sou eu achando que eu controlo alguma coisa, então, que eu preciso de ajuda, porque nem parar com essa loucura eu não consigo, sem a graça de Deus, né? É verdade. Totalmente. Eu achei bem legal essa ideia do papel, acho que eu vou aderir. E daí você arranca e já queima, Kate? Como é que você faz? Às vezes, sim. Se tem informações, assim, sensíveis, já vai direto pro lixo. Ótimo. Vai que, né? Afinal, os seus filhos sabem ler, né, Kate? O marido também, né? É verdade. Tem as coisas do casamento também, né? Né? Porque nunca é uma coisa, né? Nunca é só os filhos que estão nos... Sim, Às vezes a gente joga tudo misturado, né? Mas nunca é. É aquele relacionamento, aquela amizade, aquele relacionamento na família... como é que é? A família estendida ou a família... É estendida, né? Acho que sim. Ou aquele problema no trabalho, aquele conflito no casamento que fica voltando. Nunca é só uma coisa. Sim. São várias coisas. Aquele armário de casa que nunca tá limpo e toda vez que você abre cai as coisas e te estressa. São várias coisas, pequenas e grandes. Sim. É verdade. Antes de encerrar, Kate, a gente queria pedir para você contar para as nossas ouvintes
como que você se organiza para ter o teu tempo com o Senhor, né? Esses momentos que você vai escrever no seu caderno, vai ler a Bíblia, Com vai orar, certeza, vai é ter bem diferente do nosso, né? Com 3 filhos diferente dos nossos, seus maiores. filhos são maiores, né? Mas a gente gosta de fazer essa pergunta para as nossas convidadas, porque na maternidade, pelo menos eu e a Já temos esse testemunho de ter passado por um período de deserto, Sim. assim, espiritual em relação a esse tempo com o Senhor. E a gente sempre achando, ai, não dá. Não dá porque, nossa, não dá. E daí vai empurrando com a barriga. E daí a gente descobriu recentemente que dá sim, né? Nessa pandemia que estava tudo bem mais complicado, a gente conseguiu. E na verdade, né, os nossos olhos se abriram, né? E a gente gosta de saber, né, de você, a gente quer saber como que você faz, como que tem sido essa jornada aí para você. É interessante até que você falou, Jamine, que para mim é diferente e é diferente. E eu também passei por um tempo de deserto, como vocês descreveram. Depois do meu primeiro filho, eu conseguia mais ou menos, mas bem mais ou menos, bem mais ou menos mesmo. Mas aí depois do segundo, aquele pouquinho que ainda me restava descambou, não tinha mais. E aí teve muita coisa que aconteceu depois do meu segundo nasceu, teve período de depressão pós-parto, teve dificuldade no casamento, tudo provavelmente um junto com o outro, né? Tudo misturado. E foi um período bem difícil. E aí a mulher que me discipula, eu tava grávida do Caleb na época. E ela falou assim: você precisa acordar antes dos seus filhos. E eu ri da cara dela, né? Porque eu não sou de acordar cedo. Eu não sou, nunca fui. Eu sou daquela que gosta de ficar acordada até tarde e dormir até tarde. Mas vocês têm crianças pequenas, vocês sabem que isso não existe. Não existe dormir até tarde. Não existe. Então, eu obviamente já estava acordando cedo. Aí ela falou assim: você precisa acordar antes dos seus filhos. E eu ria toda vez que ela falava isso. Eu falava assim: eu não vou acordar antes dos meus filhos. Meu filho acorda às 6 da manhã, 5:30 tem dia. Como que eu vou acordar antes dos meninos? Não é absurdo. Aí ela falava assim: acorda às 5:30, acorda às 5 horas. Isso é uma mãe de 5 crianças, já são adultos. Mas ela criou 5 escadinhas, um atrás do outro. E aí aí ela ficava insistindo. Toda vez que a gente se encontrava e eu falava que eu tava mal, que eu tava angustiada, que eu tava. E ela falava assim: você precisa acordar antes dos meninos. Eu falei assim: meu Deus, você não consegue falar outra coisa? Só isso que você sabe falar? E ela insistiu, então ela falou assim: me dá uma semana. Ela falou assim: a frase que ela mais falou, que me marcou, ela falou assim: por acaso você acorda descansada às 6 da manhã, quando o bebê chora? Eu falei: não. Ela falou assim: que diferença que faz se acordar cansada às 5:30 ou cansada às 6? Você tá cansada do mesmo jeito. Que diferença que faz? Assim, você não vai estar. Você não vai deixar de acordar cedo pra acordar disposta. É verdade. Aí eu falei: é verdade. Cansada às 6 ou cansada às 5:30 dá na mesma. Vou estar sentido. cansada, ponto final. Então, ela falou assim: me dá uma semana. De que você vai acordar todo dia no seu final de semana, né? Ela era razoável. Meu marido tava em casa e podia ajudar. E eu comecei a acordar 5:30. E eu não sei te falar, não sei dimensionar a diferença que isso fez na minha vida. Aí continuou. Não perfeitamente, obviamente, mas aquilo. E quando eu tava grávida do terceiro, eu tinha um de 3, um de 1 e eu tava grávida. E aquilo mudou completamente. Então, aí depois que o Caleb nasceu, claro, aquelas primeiras 3, 4 semanas de pós-parto, não. Mas aí depois ela voltava, ela falou assim: você tem um recém-nascido, você precisa ainda mais. E eu falava assim: não, eu tenho um recém-nascido, eu vou ficar na cama. E ela falou assim: você tem um recém-nascido, você precisa ainda mais. E ela tava certíssima, sempre. É verdade. Então, mas aí, voltando ao que você falou, Jamine, que hoje é diferente, e hoje é diferente, que eu vejo que é mais difícil eu manter a disciplina que antes eu mantinha. Por quê? Porque eu sabia que se eu não acordasse, eu não teria mais 30 minutos de silêncio em nenhum momento do meu dia. Nenhum. Ponto. Sim. Hoje, eu negocio com a minha cabeça. É feio isso, né? Devia estar falando como hoje eu tô melhor. Mas hoje, na verdade, eu acho que eu tô pior. Porque eu negocio na minha cabeça, eu pensando assim: a hora que eles estiverem brincando, eu faço. Mais tarde, né, eles vão estar fazendo não sei o que e eu faço. Então, eu tenho falhado mais agora que eles estão mais independentes do que quando eles eram pequenininhos, porque
tenho mais tempo. Que coisa, Obrigada né? pela Quando a gente tem mais tempo, parece que a gente... sinceridade. Mas é verdade, porque ó, uma coisa que eu acho que muitas ouvintes vão pensar, assim, que a gente sempre pensa, não, mas é que agora tá uma fase difícil, depois eu vou ter mais tempo, vai ser mais Isso. fácil. E agora você com mais tempo não quer dizer que é mais fácil, né? Não, né? Porque o nosso Uhum. coração pecaminoso segue com a É gente, é uma É coisa uma luta, infeliz. né? Contra a carne. É verdade. Minha mãe tem uma frase que ela fala: qualquer lugar que eu vou, lá estou. Tipo, que a gente tenta fugir dos problemas, mas eu levo os problemas junto. Eu levo junto, tô lá. Boa, Amei essa boa. Né? frase, gente. Vou pôr da geladeira aqui em casa. Minha mãe sempre fala isso, né? Ela fala assim: qualquer lugar que eu vou, lá estou. Tipo, o problema vai junto. Então, assim, eu falo isso assim, recentemente, e eu digo recentemente mesmo, nas últimas 2 ou 3 semanas, eu tenho melhorado, acordando mais cedo e priorizando de novo. Mas agora a batalha é outra. Antes a batalha era contra o cansaço físico. Agora é contra, sei lá, a negociação da minha cabeça, porque eu acho que. E realmente, tem muitos momentos que eu consigo, em outros momentos do dia, outros momentos da manhã, e dá certo. Então, não é que eu não tenho feito, mas aquela priorização tem sido mais complicada pra mim, recentemente. Engraçado, né? Parece que é o contrário, mas tem sido assim pra mim. Nossa, Kate, muito obrigada. Obrigada por essa sinceridade com Obrigada. a gente, com os ouvintes, né, gente? Tem Sim, gente nossa, que é se muito bom. culpa muito por A causa gente se disso também, né? identifica, né? Mas, então, fala mais aí para as nossas ouvintes onde que elas podem te encontrar, saber mais do seu ministério. Que legal. Gente, é um prazer pra mim. Não deveria ser uma surpresa, né? Porque eu gosto de falar, mas que legal estar desse outro lado. Muito legal. Eu tenho, como vocês falaram, né? Tenho o podcast Projeto do Coração. Ele começou 3 anos atrás. E então ele é um podcast de entrevistas, né? Então, a cada semana sim, semana não, é uma entrevista com alguém com um tema bem variado. Não tem necessariamente uma sequência para os temas das entrevistas. Eu vou. Vai vindo tema, vai vindo pessoas e vai indo, não tem uma sequência. Mas entre os episódios de entrevista, aí sempre tem uma sequência. Então, a primeira série que a gente fez foi Vivendo Virtudes, baseado num livro. Aí depois foi O Caminho do Discipulado, baseado num material de discipulado que a minha igreja local aqui escreveu, e aí eles traduziram, porque eu pedi, e eles foram muito generosos e traduziram. E aí agora nós começamos com uma série sobre os atributos de Deus, que eu tenho tido o privilégio de blá, 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 blá. Eu tenho tido o privilégio de entrevistar várias pessoas diferentes, que têm me ensinado mais sobre quem Deus é. Então, é mais ou menos essa estrutura, tem episódio novo toda sexta-feira, e é isso. Altamente No Instagram, recomendando. o podcast tem... É verdade. Obrigada. O podcast, ele tem um Instagram, tem @PDC Podcast, e no Facebook também tem a página Projeto do Coração. Eu não tenho rede social, na verdade até uma amiga minha que cuida lá do Instagram, porque é uma das coisas que eu não tenho disciplina nenhuma pra lidar com isso. Então, eu simplesmente não lido. É mais fácil pra mim. Legal, Kate. Você pode encerrar orando conosco pelas mães aí, por nós todas que precisamos encontrar essa paz em Cristo? Sim, muito obrigada. Vamos orar. Deus, eu te agradeço que o Senhor é a nossa paz, né? O Senhor disse que seria a nossa paz, aí o Senhor é a nossa paz, é o príncipe da paz. Por meio de Jesus, somos reconciliados com o Senhor, então temos essa paz, que é essa união com o Senhor. Te agradecemos por isso. Te agradecemos, Pai, pelas nossas famílias, pelas circunstâncias bem particulares que cada uma de nós nos encontra, mas todas nós, se somos suas filhas, fomos dados esse ministério de reconciliação. Então eu peço que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos embaixadores de Cristo, onde estivermos, nas nossas famílias, nos nossos casamentos, que nós possamos ser pacificadores, no real sentido da palavra, que nós possamos ajudar nesse processo de reconciliação das pessoas com o Senhor e umas com as outras. Nos ajude, Pai, a lembrar diariamente que
que a paz não é um sentimento e que essa paz que excede todo entendimento que a gente tanto busca só vem por meio da reconciliação com o Senhor através de Jesus Cristo. E é por isso que excede todo entendimento, porque o seu sacrifício excede todo entendimento, o que o Senhor fez pela gente excede todo conhecimento. Então, eu peço que o Senhor nos ajude a lembrar disso, que o Senhor renove a nossa paz diariamente com o Senhor, porque que o Senhor nos lembre todo dia que o Senhor é a nossa paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu sei que já orei e tal, mas tinha outra coisa que eu queria falar, que nem sei onde encaixa direito, mas se você já escutou o podcast, o Projeto do Coração, no final tem aquela parte, né? Ele será sua paz. Aí eu falo alguma coisa do tipo, que eu deveria ter memorizado, mas eu não escuto, eu só copio e colo nos episódios, que se os meus filhos estão tocando terror em casa, tipo, e eu vou falando algumas situações e falo assim, ele será a sua paz, ele será a minha paz, ele será a minha paz. E às vezes muitas vezes eu quero mudar aquela saideira, mas as pessoas são bem apegadas à saideira. E eu gosto dela também. Só que eu não quero parecer que é tipo um mantra vazio, que tá tudo um caos e eu vou falar assim, ele será minha paz, ele será minha paz. Não é assim, porque eu fico pensando assim, não é pra ser um mantra vazio, não é isso. Mas eu digo isso porque eu escutei de alguém uma vez, e eu não vou saber quem que falou, mas falou que nosso cérebro, ele vaza o evangelho. Então, nós precisamos estar constantemente abastecendo, né? Enchendo novamente, como se fosse um balde mesmo com furo. Então, você vai ter que ficar sempre tentando encher de água para ficar cheio. Então, nós precisamos pregar a palavra de Deus para nós mesmos. Então, quando eu digo isso, vamos lembrar que Ele será a nossa paz, não é como um mantra vazio que você vai ficar repetindo e milagrosamente no meio de um caos você vai sentir paz, mas é porque, pelo menos para mim, e eu sei que não estou sozinha nisso, nós precisamos continuamente pregar a palavra de Deus para nós mesmos, né? Sim, é verdade. Perfeito, é isso mesmo. Senão a gente fica naquela ideia de que a gente fala uma frase mágica, né? E não é isso, né? É uma construção de ideias, né? E de um novo coração, né? Uma nova mente que vai sendo renovada pelo Espírito Santo, né? Exatamente. Perfeito. Ai, Kate, muito obrigada. Muito obrigada. Foi muito gostoso. O prazer foi todo meu. Uma delícia conversar com vocês. Se você ainda não nos segue no Instagram, siga-nos para sempre saber das novidades do Ministério lá no @Mães pela Graça. Também acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. Na semana que vem falaremos sobre paciência. Esperamos você. Vamos sempre lembrar que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.